estamos vivos para podermos lutar ainda pelos nossos sonhos. E o mais importante, se a gente for inteligente, buscar a paz do Senhor nesse mundo, buscar a alegria do Senhor, como diz a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a minha força. Porque se você se alegrar com Deus, você se lembrar que você é um amado do Senhor, uma pessoa que Deus ama, uma pessoa que Deus guarda, livra todos os dias, uma pessoa que Deus tem um projeto de futuro para você, você vai acabar se alegrando. E nós somos chamados para viver alegres e felizes, saltitantes, contentes. É para isso que somos chamados. Embora muitos tenham um gênio irritado, impaciente, irado, nervoso, insatisfeito. Insatisfeito é o que mais tem hoje na sociedade, não é? Existe uma propagação energética de insatisfação por toda a sociedade. As pessoas estão vivendo apenas pequenos momentos de satisfação e de alegria. Logo passa, porque entra uma insatisfação que as pessoas não conseguem mais sorrir, as pessoas não conseguem mais assoviar na rua, apreciar um dia lindo, apreciar uma chuva, apreciar uma lua, apreciar a natureza, apreciar o mar, né? Se encantar com aquilo que faz parte da sua vida. E é o que está acontecendo mesmo. É só você olhar para a sua vida que você vai ver que você está sempre na expectativa de que é amanhã que você vai ser feliz. Está errado isso. Está errado isso. Nós temos que sermos alegres hoje. E a gente tem que começar a dar risada sem ter motivo para dar risada. Porque essa é a grande inteligência. Se você for esperar ser a pessoa mais bonita do mundo, a mais rica do mundo, a mais famosa do mundo, a que tem tudo no mundo, para você ficar alegre, você está morto, não é? Então, o cristão, ele tem que ser alegre, porque ele já tem o amor de Deus na vida dele, ele já é um abençoado. Você tem que entender isso, você tem que falar: eu sou um abençoado, eu sou um vencedor. O que eu tenho mais visto aí é pessoas que saíram do nada e hoje conquistaram coisas muito difíceis de serem conquistadas, coisas materiais, casas enormes, um trabalho que rende uma quantidade de dinheiro enorme, às vezes tem direito de ir 1 ou 2 vezes viajar para o exterior, e estão extremamente insatisfeitos. Parece que o mundo delas é nublado, só tem chuva e tempestade, não é? Mas nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que ter fé, não importa a situação, não importa se você está no deserto, não importa se você está nas águas, não importa se você está no fogo, você tem que lutar contra esse sentimento de autoestima baixa, esse sentimento de ficar procurando a perfeição, de ficar com toque, né? As pessoas hoje têm muito toque, né? Estão sempre criticando tudo à sua volta, ao invés de ser simples e ver a beleza nas coisas, não é? Por isso que Jesus fala uma palavra maravilhosa que eu tenho buscado ter comigo todos os dias, que é a gente ter o olho bom, aprender a olhar e olhar com olhar bom, aprender a admirar, aprender a dar valor e principalmente dar valor
o relacionamento com Deus. Amém? Estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça, por causa da justiça, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo uma palavra maravilhosa, que essa diferença do judeu, do circunciso, do incircunciso, e essa palavra é para nós que cremos, porque aqui a Bíblia diz que Deus confiou a nós a palavra primeiramente, não é? Veja bem que nós fomos transformados pela palavra de Deus, que veio com tanto poder na nossa vida, que mudou os nossos pensamentos, mudou as nossas atitudes, mudou os nossos sentimentos, mudou a nossa cultura e vem nos transformando. E agora o apóstolo Paulo fala assim: se nós sofremos ou recebemos coisas ruins, não é? Da vida, não é por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus não está errada, Deus não está errado, Deus só quer o nosso bem. É por causa de nós mesmos, da nossa incredulidade, não é? Da nossa falta de fidelidade de Deus. Deus, ele faz uma aliança com a gente no batismo nas águas. Ali você casa com Deus quando você batiza. E Deus, ele faz uma promessa pela Bíblia que é para aquele que é batizado. Jesus fala lá em Marcos capítulo 16: quem crer e for batizado será salvo. Então, essa promessa é para você. Agora, a palavra crer, ela implica em agir. Não é só você, igual as pessoas estão achando: eu acredito que Deus existe e acabou. Não. Crer em quê? Crer na palavra de Jesus, crer na Bíblia. E aí Jesus fala: se você não crer nos meus mandamentos e nos meus estatutos, nos meus juízos, você não me ama, você é um mentiroso. Então você tem que crer nas promessas que estão aqui, não é? E entender que aquilo que você semear, você vai colher, entendeu? Então, se você está colhendo coisas erradas, você também está semeando errado. Então, por isso que diz aqui, seja sempre Deus verdadeiro, seja sempre Deus justo, porque nós é que somos injustos, nós é que somos infiéis, né? E Deus fala assim: olha, se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Não é? Se eu sou injusto, é claro que eu vou bater de frente com a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns que dizemos, façamos males para que venham bens?
a condenação desses é justa. Então, hoje acontece muito isso, as pessoas chamam mal de bem, as pessoas acham que vão fazer coisa errada e vai dar tudo certo. Não vai dar. Você que acha que está fazendo as coisas escondidas do pastor, escondida do seu pai, escondida da sua mãe, escondida da sua mulher, escondido do seu marido, escondido da justiça, isso vai ser revelado um dia, você vai pagar um preço caro com isso, você vai sofrer por causa disso, entendeu? Então, por isso que diz aqui, se eu faço as coisas erradas, eu vou pagar, entendeu? E a minha condenação vai ser justa. As pessoas hoje, principalmente a sociedade do mundo hoje, está dando voz para gente que não vale nada, está dando voz para bandido, e o bandido está travestido de tudo quanto é uniforme. Ele está travestido às vezes de policial, às vezes de juiz, às vezes de advogado, às vezes de doutor, mas ali dentro tem um bandido, entendeu? Que está cometendo crueldades com seres humanos, com famílias, com animais, e as pessoas estão mais preocupadas com essas pessoas infelizes que vêm para tirar a beleza da vida, do que com um cidadão honesto, com um cidadão coitado, muitas vezes sofredor, que luta com muito esforço para educar uma família, para criar uma família, trabalha às vezes 12, 14 horas por dia, mal consegue botar comida na sua casa. Esse não tem valor nenhum, né? Esse, a justiça não tem advogado para ele, esse, o hospital não tem médico para ele, esse não tem, o Estado não quer saber dele. Já um bandido, aquele que estupra uma criança, aquele que estupra a filha de alguém, aquele que mata para roubar um celular, mata o filho de alguém, esse tem milhares e milhões de pessoas no mundo hoje defendendo eles, e com uma mídia ainda apoiando essas pessoas, que deveriam pagar pelo que elas fizeram. Quem tem que ser defendido é o cidadão trabalhador, correto e honesto. Eu mesmo digo isso porque o dia que eu fizer esse tipo de coisa que essas pessoas do inferno fazem, eu quero ser condenado. Louvado seja Deus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Se você ler lá no livro de Salmos, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, Salmos 53 também, você vai ver aqui no livro de Romanos, está repetindo o que está escrito lá no livro de Salmos 14, do 1 ao 3. Por isso que a gente fala que a Bíblia é texto e contexto. Aqui está confirmando. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, aqui quando a gente lê esse texto aqui, parece que está falando dos outros, né? Mas todos nós temos esses sentimentos pobres, miseráveis, mesquinhos, ridículos dentro de nós. Dependendo da circunstância, a gente pode se tornar um animal extremamente perigoso, maligno, É por isso que Deus fez a Bíblia, fez a igreja, para ir nos dando personalidade, para que a gente consiga expor as nossas maldades e conseguir lutar contra elas, para chegar ao ponto de você ter personalidade, certeza de que
que você tem que ser bom. Você deve ser bom, você deve escolher sempre entre o bem e o mal, entre o amor e o mal, entendeu? Procurar sempre falar com você mesmo: não é por aí que eu quero ir, eu quero é amar mais, eu quero é dar mais amor, eu quero é ser melhor. E por isso que fala que não há temor de Deus, porque realmente hoje os pais, principalmente da classe média para cima, nem ensinam mais para as crianças quem é Deus. As escolas muito menos. As escolas estão querendo tirar Deus de dentro das escolas. Estão querendo implantar a destruição das crianças, dos adolescentes, né? Levar eles à libertinagem, à perversidade, a uma falta de lógica, de razão, de consciência, e principalmente que eles sejam ateus, porque isso se prega hoje nas escolas do Brasil. E nas casas, nas famílias também, as pessoas não têm mais temor a Deus. Não é ter medo de Deus, não. É saber que Deus existe e ter respeito, ter admiração. Por quê? Porque Deus tem um projeto maravilhoso para o ser humano. Deus é a única saída para o ser humano. É a única saída. Tem gente que fica se iludindo com a sua própria força, com a sua própria sabedoria, mas nós sabemos matematicamente que essas pessoas só vão até o cemitério. Só isso. A única saída para o futuro de qualquer pessoa é se agarrar com o projeto de Deus, é lutar para se transformar em um ser humano que possa merecer morar com Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então já começa por aí que não há santo, nunca teve nenhum santo na terra, nem santo no céu, não é? Porque todas as pessoas que morreram, elas foram destituídas da glória de Deus, elas não foram santos nem aqui na terra, quanto mais no céu, até porque nem ressuscitaram ainda, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui está falando que o que vai nos salvar é a fé em Jesus, é a fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, de aceitar morrer com muito sofrimento, dor e humilhação por amor de nós. Não é porque nós merecemos, não é porque o homem merece, não é porque você merece, não é porque você reza, não é porque você faz caridade. Isso é obrigação do ser humano. Qualquer ser humano decente, ele tem que ser bom. Ou então não é ser humano, então é um animal feroz. Qualquer ser humano decente que recebe a graça de Deus tem que fazer a obra, tem que falar de Deus, tem que pregar, tem que ajudar, tem que desejar o bem. O resto é conversa fiada. Então, o que vai nos salvar é a fé em Jesus e entender o projeto de Jesus para o ser humano, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não,
mas pela lei da fé. Então aqui também, isso aqui vai contra o que esses pastores estão pregando sobre a graça. Porque quando eles começam a ler o Novo Testamento, eles começam a descobrir uma graça. E essa graça leva eles a trazer a desgraça para a igreja. Porque eles agora não têm lei mais. Tudo que você falar, o Velho Testamento não existe mais para eles. Entendeu? Agora é só vir na igreja com um consultório de psicologia para buscar dinheiro, buscar casa, carro, buscar mulher, buscar marido, buscar bens materiais. É vir na igreja para sentir prazer, não é? Tem que vir na igreja para sentir prazer, sentir emoção, entendeu? E o que acontece? O apóstolo Paulo fala aqui: então qual a jaquetense? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então existe uma lei da fé. A lei da fé é o quê? Quando você tem fé em Jesus, você é convidado por Jesus a andar como ele andou, pensar como ele pensou, agir como ele agiu. Isso está claro nas todas as palavras de Jesus. Agora estão dizendo que as palavras de Jesus antes da morte dele não têm validade. O que vale é o que Jesus diz depois. Pelo amor de Deus, irmãos, a Bíblia é um livro só. A Bíblia já está pronta, é texto e contexto. São mais ou menos 31.105 versículos, todos escritos por Deus, todos têm importância. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo de sempre. Jesus é o mesmo Jesus de ontem, é o mesmo Jesus de hoje, será o mesmo Jesus de sempre. As palavras que Jesus disse no Velho Testamento, antes de morrer, no Novo Testamento, é uma palavra só. Por isso diz: há uma só fé, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, uma só palavra. A palavra de Deus não gera confusão, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não tem variação. Por isso que ela é texto e contexto, não é? E aqui nós estamos dizendo: mas pela lei da fé, porque tudo no universo tem lei. E Jesus fala: ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Depois Jesus fala: ser santo como eu também sou santo. Nós somos chamados à santidade. Você que fala palavrão, você é convidado para não falar mais palavrão. Você que amaldiçoa os outros, você é convidado para amar o teu inimigo, amar aquele que te persegue, orar por aquele que te persegue, aquele que te faz o mal. Você é convidado para fazer o bem. Essa conversa de pessoas que dizem que amam a Deus, que servem a Deus e querem fazer o mal, ou fazem o mal para alguém, essa pessoa não está com Deus. O Deus dela é o próprio demônio, porque o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Jesus que morreu na cruz por nós, ele nos chama para amar os nossos inimigos. Ele nos chama para fazer o bem, não importa a situação, não importa a situação. Jesus tinha poder para matar aquelas pessoas que estavam ali batendo nele, humilhando ele, crucificando ele. No entanto, ele se humilhou. Nós somos convidados para sermos humildes, amorosos e ter misericórdia. Jesus falou: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Jesus deu um exemplo do modelo de oração, que Jesus fala assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que pecam contra nós. Entendeu? Fora disso, você não estará servindo a Deus. Por isso diz aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Agora vem aí os pastores da graça aí e da prosperidade. Anulamos, pois, a lei pela fé? O apóstolo Paulo pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Não aquela
10 mandamentos. Não está falando daquela lei. Aquela lei que Deus já escreveu no seu coração, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Qualquer pessoa que é levada ao batismo segundo a Bíblia, que é depois que ele sabe discernir a mão direita da esquerda, que ele tem consciência do certo e do errado, Deus escreve a lei no coração dele. E o Espírito de Deus sempre nos lembra da justiça e do juízo, mostra quando erramos, mostra quando estamos falhando. Então, nós vivemos sim debaixo de uma lei. Não, mas Jesus, ele fez o sacrifício no Calvário, e aí você não precisa fazer mais nada, porque ele já levou os teus pecados. Ah, então agora eu estou perfeito, agora eu sou maravilhoso, agora não preciso fazer mais nada. Eu não preciso de orar, eu não preciso de ir no monte, eu não preciso de jejuar, eu não preciso de ler Bíblia, eu não preciso de andar certo. Não, eu agora eu estou na graça. É só vir pedir dinheiro para Deus, pedir as coisas para Deus. Eu não preciso fazer mais nada, eu estou perfeito, eu estou santo. Isso não existe, irmãos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, temos que lutar todos os dias para sermos honestos, para sermos sinceros, para sermos fiéis, não só fiéis a Deus, mas fiéis às pessoas que fazem parte da nossa vida, para sermos amorosos, para sermos bondosos, para sermos caridosos, e para honrar a Deus aonde a gente for. Amém? Louvado.